Oi, gente, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios referente ao capítulo visto no vídeo 13, né? A aula do capítulo 13, sobre geometria no plano, em que nós vimos os conceitos de ponto, reta, plano, postulados, semirreta, segmento de reta, medida de um segmento, o que são segmentos congruentes, consecutivos, colineares e adjacentes, né? Então, o objetivo de hoje é realizar atividades, resolver exercícios envolvendo ou aplicando esses conceitos aqui. A primeira questão que vamos resolver hoje diz: observe a figura a seguir e identifique os segmentos consecutivos, colineares e adjacentes. Lembrando que dois segmentos são consecutivos quando eles compartilham um único ponto, ou seja, quando eles têm uma extremidade em comum. Por exemplo, o segmento AB com o segmento BC compartilham o ponto B, tem a extremidade B em comum, o segmento AB com BD ou BC com CD e assim por diante. Segmentos colineares são aqueles que têm a mesma reta suporte, como por exemplo AB com BD, o DE também são colineares. Segmentos adjacentes, eles são segmentos que são consecutivos e colineares ao mesmo tempo, como por exemplo BD e TE. Eles estão na mesma reta e possuem, ou seja, são colineares por estarem na mesma reta e são consecutivos por compartilharem o ponto D em comum, a extremidade D em comum, certo? Então, vamos anotar aqui os pares que nós temos de segmentos consecutivos. Então, temos AB e BC, esses dois, ó, AB e BC. Temos BC com CD, temos, por exemplo, ó, do segmento A até D e de D até E, também são consecutivos. Então, temos ó, AB e BC aqui, formam um par de segmentos consecutivos. AD com DE, temos AB com BC, temos BC com CD, temos também BD com DC, temos BD com DE, temos de A até B com B até E. Então, está aí todos os pares de segmentos consecutivos. Os colineares são aqueles que estão sobre a mesma reta. Então, veja, temos AB, BD, DE. Mas veja que também temos de A, o segmento que mede de A até D, de A até E, e de B até E. Estão aqui eles, os segmentos colineares. Os adjacentes são aqueles que são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Pares de segmentos que são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Então, veja, temos AB com BD aqui. Temos também BD com DE e temos também AD com DE. Então, temos aqui pares e segmentos adjacentes. A próxima atividade pergunta: estudamos que ponto, reta e plano são conceitos intuitivos em geometria. Para cada situação, escreva a ideia que ela nos dá. A marca da ponta da caneta em um papel. Isso nos remete à ideia de quê? Ponto, reta ou plano, né? Nos remete à ideia de um ponto. A superfície de uma mesa nos remete a que ideia? O ponto, a reta ou o plano? Um plano. O piso da quadra de futebol também nos dá a noção do que seria um plano. O encontro do chão com a parede, né? Nos dá a ideia de reta. Em cada uma das sentenças a seguir, coloque V para verdadeiro e F para falso. O ponto é um elemento do plano? Sim, o ponto contém, né, pontos. O plano contém em si pontos e retas, né, infinitos pontos e infinitas retas. Então, o ponto é um elemento, sim, que está no plano, verdadeiro.
O ponto é um elemento da reta? Sim. A reta contém em sua composição infinitos pontos. Então, o ponto é sim um elemento presente na reta. Duas retas são sempre paralelas? Falso. Nós vimos que duas retas podem ser paralelas, podem ser concorrentes e também podem ser coincidentes e também podem ser reversas. Então, nem sempre serão paralelas. O plano contém infinitas retas paralelas? Sim, contém infinitas retas paralelas e também contém infinitas retas que não são paralelas. A reta contém infinitos pontos? Sim, verdadeiro. Por um ponto, passam infinitas retas? Sim, se você tem um único ponto, por esse ponto, né, podem ser traçadas infinitas retas. Então, sim, verdadeiro. O plano contém infinitos pontos? Sim. Né? Sobre um plano tem infinitos pontos e fora dele também tem infinitos pontos. A imagem representa uma cadeira em que o encosto é um paralelogramo perpendicular ao assento. Com base nessa imagem, identifique dois segmentos de reta consecutivos. Então, para ser consecutivos, dois segmentos, basta compartilharem uma extremidade. Então, você tem várias opções aqui, né? Por exemplo, pegar AC com AB com BD ou pegar BD com DH, tem várias opções. Como a questão solicita apenas 2 pontos, então você faz um passo escolha, como por exemplo, pegar BD, pegar AB e BD mesmo, AB e BD. Depois ele pergunta dois segmentos de reta colineares. Colineares são dois segmentos que têm a mesma reta suporte. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, BD e DH. É uma possibilidade. BD e DH. Dois segmentos de retas adjacentes. Para ser adjacente, tem de ser primeiro consecutivo e tem que ser também colinear. Então, veja, ó, temos, por exemplo, AC e de C até G. São consecutivos e colineares, portanto, são adjacentes. Observe as figuras a seguir e identifique as alternativas pelos números. Vamos lá. Tem aqui semirreta BA. Semirreta BA, no caso, ela se inicia no ponto B e se estende infinitamente passando pelo ponto A. Então, observe quais destas é e perceba que é a 2, ó. Ela começa aqui no ponto B e se estende para o infinito aqui, ó, passando pelo ponto A. Então, aqui vamos colocar figura 2. Aqui, semirreta AB, ou seja, é uma semirreta que se inicia no ponto A e se estende infinitamente passando pelo ponto B. Então, veja que é a 4, ó. Inicia no ponto A e se estende infinitamente nessa direção aqui, passando pelo ponto B. Então, figura 4. A reta AB, ou seja, é uma reta se estende infinitamente para os dois lados e passa pelos pontos A e B. Perceba aí que é a primeira, ó. Se estende infinitamente para os dois lados, passa pelo ponto A e pelo ponto B. E o segmento de reta AB, segmento AB, significa que ele começa no ponto A e termina no ponto B. Então, perceba que é a figura 3. Ou seja C o ponto médio do segmento AB. Se AB mede x, se AB é igual a x, a medida do segmento AB é igual a x, então a medida do segmento AC é igual a. Muito simples, mas mesmo assim eu vou fazer uma figura para que todos entendam. Então, se temos um segmento de reta que começa no ponto A, vai até o ponto B, e ele mede x, daqui para cá mede x. Se o ponto C ele é o ponto médio desse segmento, então ele vai estar bem no meio do segmento.
Então, a distância de A até C é igual à distância de C até B, né? Então, é metade do total. Então, se o total mede x, a metade mede x sobre 2. Então, de A até C mede x sobre 2 e de C até B também mede x sobre 2. Então, a medida do segmento AC é simplesmente x sobre 2. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. Dê um contra-exemplo em cada item incorreto. Dois segmentos apresentam a mesma reta suporte. Portanto, esses segmentos são sempre congruentes? Podem ser, mas não quer dizer que serão sempre, né? Consecutivos. Podem ser também consecutivos, mas não quer dizer que serão sempre, né? Mas dois segmentos que apresentam a mesma reta suporte, eles são sempre colineares, né? Nós sabemos que esse é o conceito de dois segmentos colineares, que são segmentos que apresentam a mesma reta suporte. E adjacentes, eles só são adjacentes se são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. A questão 2 diz: dados os pontos A, B, C e D a seguir, e indique todas as semirretas com origem em A e que passam por um dos outros pontos. Então, veja, temos essa semirreta aqui, que no caso ela começa em A e se estende infinitamente passando por B. Então, semirreta AB. Temos essa aqui, ó, semirreta AC. E temos essa aqui, semirreta AD. Dados os pontos A, B e C não alinhados, né? Se você tem três pontos não alinhados, A, B e C. Quantas semirretas de origem em cada um desses pontos, passando por um dos outros, podem ser traçadas? Então, vamos ver. Considere a primeira situação. Se você tomar o ponto A como base, podemos tirar a semirreta que vai de A e se estende infinitamente passando por B, e a semirreta que sai de A se estendendo infinitamente passando por B, ou seja, duas. Se repetirmos a mesma situação, tomando como base, por exemplo, o ponto B, aí vamos ter a semirreta que sai de B e passa por A, e a que sai de B e passa por C, ou seja, mais duas semirretas. E tomando como base o ponto C, teríamos a semirreta que começa em C e passa por A, e a semirreta que começa em C e se estende infinitamente passando por B, ou seja, duas. Então, de cada configuração são possíveis duas semirretas. Então, o total, né, no total, fazendo esse sistema, podem ser traçados até 6 semirretas distintas. Observe a figura a seguir e leia as afirmações. AB e BC, né? Os segmentos de reta AB e BC são segmentos consecutivos. Sim, né? São segmentos consecutivos porque eles têm apenas um único ponto em comum, que é o ponto B. Continuando aos segmentos AB e BD. São consecutivos não colineares. Vamos ver, são consecutivos sim, porque eles compartilham ou uma extremidade em comum, que é o ponto B, né? A extremidade B, AB e BD, e não colineares, porque eles não têm a mesma reta suporte, não estão sobre a mesma linha. Então, sim, verdadeiro. Os segmentos CB e BD, aqui, CB e BD, são consecutivos colineares. Falso, né? Eles não estão na mesma linha, então não são colineares, mas eles são consecutivos, né? Mas essa afirmação é falsa porque eles são consecutivos, mas não são colineares. Então, aqui, letra D. Então, por hoje é só, pessoal. A aula de hoje era só para resolver exercícios envolvendo geometria no plano. Então, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.